Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast, comigo, Karim Feres, e minha esposa Daniela Feres, trazendo pessoas que têm uma consciência um pouco maior do que nós todos, de modo geral. Então, antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu vou falar para você verificar se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é do YouTube. Então, se você abrir o YouTube e tiver escrito inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai com o seu dedinho lá, pim! Já vai aparecer inscrito. Aí sim você está efetivamente inscrito. Ou o YouTube vai pedir para você fazer um cadastrinho, que é coisa rápida de 3 minutinhos. Para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Não é, Dani? Sim, é isso. Ajude a compartilhar, ajude a semear. A gente traz pessoas tão incríveis. Então, seja um semeador, né, dessas ideias novas, dessa consciência. Exatamente. E por falar em pessoa incrível, vamos introduzir o convidado de hoje. Seja bem-vindo, Ricardo Cruz. Tudo bem, Karim? Tudo bem, e você? Tudo bem. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui no Tudo é Possível Consciência. Eu que agradeço. E antes da gente começar, eu quero agradecer a tua ancestralidade, a todos aqueles que vieram antes, passaram por desafios, por situações difíceis, não desistiram e trilharam um caminho para que você pudesse hoje transbordar e levar propósito para a vida das pessoas. Acredito muito nisso. Na verdade, a gente tem que agradecer todos nós as nossas ancestralidades, porque sem eles, sem as agruras que eles passaram e sem eles terem alcançado, né, o objetivo de sobreviver, nós não estaríamos aqui. Sim, recebemos muito, inclusive, né? Exatamente. A gente já nasce e já recebeu muito. Exatamente, a gente esquece disso, né? A gente, depois de uma certa idade aí, tem ainda, a gente fica só no eu. Mas temos que agradecer muito aos nossos que vieram antes de nós. Inclusive o seu que está em casa. Exatamente. Você que está aí nos assistindo. Exatamente. Pare um minuto, respire e sinta a sua ancestralidade. Agradeça a eles, independente da personalidade das pessoas. Mas agradeça a essas almas. É verdade. Mas a gente sabe que você tem muito material, Ricardo, e a gente está curiosíssimo para saber. O Ricardo, eu sei que você é formado em propaganda. Sou. Não é isso? Publicitário, propaganda. Mas você foi por um caminho... para ajudar as pessoas, ajudar elas a se desvencilharem desse mundo maluco aqui que a gente está vivendo, trazendo mais saúde. Sim, isso foi um histórico, né? Foi acontecente, né? Como que foi Eu acho acontecendo? Que seja necessariamente um mérito meu, mas é dessa ancestralidade, né? Que nós recebemos, mas que nós também somos. Sim. Mas é um baita jogo do perdedor, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente se esquece de tudo. Se a gente tivesse memória, pelo menos a gente não repetiria as mesmas bobagens, né? Exatamente. Mas a gente precisa chegar e com aquele progredimento, né, com aquela progressão, com aquele aprimoramento, né, e amadurecendo. Exatamente. Porque dessa forma, quem sabe a gente chega no final dessa existência se lembrando, né, e consiga se lembrar do que a gente veio fazer aqui. Né? Exatamente. Então, muitas pessoas nascem com um propósito. Às vezes a pessoa nasce com um ouvido absoluto, né? Já nasce músico, né? Eu estudei 4 anos música, eu brinco que eu nasci com o ouvido obsoleto. Porque estudando 4 anos música, eu não toco nem perto do meu primo, por exemplo, que nunca fez uma aula de música e toca maravilhosamente bem. Que maluquice isso, né? Essas coisas são sensacionais. Sensacionais. Minha esposa, por exemplo, se ela pegar vocês, ela desenha vocês como se fosse um retrato, uma fotografia. E aí, ela fez Belas Artes? Não. Nunca estudou nada. Coisa, é administradora pelo Mackenzie, né? Nunca estudou nada, né? Então essas coisas eu acho assim uma benção, assim, eu olho para essas coisas e eu falo, isso é tão incrível. Agora, eu não sou essa pessoa. Desculpa, deixa eu só te cortar, Claro. porque para já fazer um adendo de consciência, né? Sim. O que é a consciência disso, né? Quer dizer, tomar a consciência disso. Você estudou 4 anos e não ter, não é problema nenhum. Ele é assim e eu sou assado. E tá tudo Assim, certo. O recado é, cara, muitas pessoas parece que já nascem com aquele dom, sabe? Com aquele propósito ali, uma sinalização. Mas você não precisa se preocupar com isso. Porque quando isso não aconteceu com você, é sinal de que o propósito vai te encontrar pelo caminho. E é precisamente o que aconteceu comigo. Então, eu era uma pessoa muito bem, sabe? Muito bem sucedida. E eu comecei minha empresa com 16 anos de idade. E quando eu tinha 21 anos de idade, eu já tinha 22 funcionários. Eu era um cara rico, jovem. Empresa de quê? Naquele momento era uma empresa de confecção de roupas, etc. Coisa de jovem, né? Uhum. Mas já tinha as motos ali no meio já. Então eu já era um piloto de moto, eu já negociava motos, então eram umas coisas ali, né? Então era um comerciante ali. Era muito trabalhador.
E fiquei bem sucedido muito rápido quando não existia internet, telefone, celular, nada Claro. disso, né? Eu usava uma Olivetti, né? Quem sabe o que é Olivetti aí? É uma máquina de datilografar. Eu usei uma Olivetti. Então, essa pessoa que eu conheço lá em 1993, talvez ele tenha me olhado, né? E conseguido me ver de uma forma que eu não conseguia me ver, né? E às vezes a nossa memória, ela traz algum constrangimento quando ela faz você perceber que outras pessoas podiam te enxergar de um jeito que você não podia se enxergar, né? E aí esse cara me leva num centro de esoterismo com S, e aí lá eu aprendo sobre Cabala judaica, meditação e provavelmente, entre outras coisas, né, astrologia, enfim, né? Sou formado em tudo isso, tá? Só que de um jeito, de um hobby despretensiosamente, assim, absolutamente despretensioso, né? Aquele tipo de pessoa que você se distrai, por exemplo, com a série da Netflix. Eu me distraio estudando astronomia. Então, assim, sempre foi assim, né? Isso eu acho legal, né? Enfim. E ali eu aprendo tudo sobre isso, e provavelmente eu já deveria ter o que as pessoas chamam hoje de TDAH, dislexia, essas coisas. Provavelmente não tinha diagnóstico, né? As pessoas chamavam a gente de, sei lá, esse menino aí tem pulga na cueca, né? Bicho carpinteiro. Então, é isso aí. Então foi muito engraçado eu aprender meditação em 1993, onde eu estava numa sala com 100 pessoas, aí todo mundo com o olho fechado, e eu também, eu estava assim, daqui a pouco, em 10 segundos, eu já estava assim, né? Ó. Não consegue, né, cara? A pessoa quer te ensinar a esvaziar a mente, cara. Ali eu começo um processo de perceber que eu não consigo e desenvolver minhas próprias metodologias para mim, para eu usar. Né? E ali começa toda aquela jornada de hobby, que nunca fiz absolutamente nada com isso. Nada. Continuei minhas empresas cresceram muito, e com 20 anos de sucesso, minha mãe fica doente, eu tomo esse tranco, porque a gente tem a gente vive, né? Vivia completamente pelo espírito material do mundo. Então, eu trabalho porque se alguém precisar, se eu precisar, eu tenho dinheiro para pagar um melhor médico, um melhor hospital, isso tudo é muito relativo, né? É muito relativo. E aí minha mãe fica doente e eu percebo que você não tem dinheiro suficiente para pagar ninguém para ficar no lugar dela no hospital. Exatamente. E aí esse cara, de novo, aparece na minha vida e me leva em Moema, num evento, no lançamento de um livro em 2007. 2007. Não lembro o que é 2007? 2007 é assim, ó, não come ovo, que ovo vai entupir suas veias, ovo faz mal. Café também é muito perigoso, dá infarte. O que você faz? Compra margarina, Becel, que é bom pra você. Então, só pra você lembrar o que é 2007. E aí eu assisto a palestra desses médicos, eu fico impressionado com aquilo, parecia teoria conspiratória, aqueles caras ensinando a gente a ler contrarótulo de produto comestível, de alimento, ensinando pra gente em 2007. Isso não faz bem pra sua esquizofrenia. O que você vai comer em 2007? Quando o cara te ensina o que é as coisas. E aí eu leio o livro dele e ele fala assim pra mim: Ricardo, o intestino é o nosso segundo cérebro. Em 2007. Hoje tudo bem, né? Em 2007, cara. Não é que a sua mãe tá doente, todos vocês estão. Eu? Sim. Vocês não têm sintoma. Mas vocês adoecerão por causa disso. Isso é péssimo, né? Pra sua esquizofrenia, isso é muito ruim. E ali, então, eu resolvo acreditar naquilo. Minha mãe fica boa. Eu tinha feito uma promessa pra Deus que se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar o Aloe Potion, que é um produto que eu faço o mesmo produto há 15 anos. É de aloe vera? Aloe vera. Tá. Faço ele o mesmo produto, a mesma forma, o mesmo rótulo, nunca mudou nada. É a nossa caneta Bic. E nunca mudará. Porque ele é um símbolo da nossa empresa de 15 anos. Ele tem até um rótulo de 15 anos de fabricação lá. Ele é um símbolo da nossa empresa que mostrará para nós, década após década, que não é tudo que precisa sofrer mudança. Não é tudo que tem que ter upgrade, é assim que fala hoje, né? Não é tudo. Tem coisas que não tem que mudar. Tem coisas que não tem que mudar. Ele vai ficar como um símbolo nosso, como a caneta Bic, né? Nunca mudou nada, né? E continua fazendo sucesso. E aí eu começo essa minha jornada, e aí vem o assalto. Aí tive uma EQM, ali uma experiência de quase morte no assalto. Teve? Sim. Foi baleado, né? Fui baleado. E aí, quando eu volto do hospital, eu entendo de uma coisa que nasce em mim, que poderia ser chamado de propósito, né? Você tinha quantos anos na época? 37, 38. Foi logo depois da mãe, 36. da doença da sua mãe. 4 meses depois. 4 meses Caramba. depois. Não, 4 meses depois, não. 4 meses depois que eu começo a empresa que não tinha nome. Tá. Que lá na frente ia se chamar Nação Verde, mas não tinha nome. Até porque eu não tinha consciência disso, não tinha um business plan. Né? Não sabia o que era o setor de produto natural, não existia. E você fez essa história com a aloe vera, com a babosa, ela passou por um câncer, foi isso? Pólipos no cólon, né, que as mulheres têm, porque as mulheres Sim. não vão no banheiro todo dia, né?
Sim. E daí a babosa ajudou. Foi isso? Sim. Tá sensacional. A Então- babosa no intestino, né? Se a pessoa não vai no banheiro todo dia, não pode se falar em saúde. É muito difícil, né? Que saúde que você vai ter se você não vai ao banheiro todos os dias? E as mulheres, não é uma conversa que existe, né? Porque ninguém chega num grupo de pessoas e pergunta se você vai no banheiro, ou se você for no banheiro, vai o número 1 ou o número 2. Não tem essa conversa, né? Pequeno ou grande? Fez. A verdade é que é um tabu, as mulheres não vão ao banheiro todos os dias, a maioria, e quando viajam, aí pode ficar até uma semana assim no banheiro. Exatamente. Muito Aí louco. até hoje, então nós estamos agora em 2025, eu posso te falar, nada mudou. Nada mudou. As mulheres continuam com esses mesmos problemas, eu sei pelo meu direct. Pelo meu direct, porque ninguém fala isso nos comentários. Mas manda no Mas direct manda pra no você. direct pra Que mim. loucura. E até hoje o Aloe Potion é um sucesso. Obviamente, ali eu chego no prédio onde hoje é a Nação Verde, nós somos fabricantes, nós somos também um laboratório, nós temos fábrica. Lá nós temos o departamento comercial e a logística, nós não terceirizamos nada, né? E aí, Legal. o que eu fiz ali, né? Quando eu tive essa experiência de quase morte, e aí eu vendo tudo. Em um ano, menos de um ano, eu vendo as 4 empresas que eu tinha e chego nesse prédio que eu tenho hoje e começa a nossa história. E como eu tinha passado por muitos problemas lá problemas trabalhistas, problemas de empresário, mas muitos, né? E aí, há 4 anos atrás, quando eu faço 30 anos de carreira, hoje estou com 34 anos de carreira, né? Vou fazer 35 ano que vem. E aí acontece outro problema na Nação Verde, só que não faz sentido. Porque lá onde eu trabalhava, empresas de moto, essas coisas, realmente o ambiente muitas vezes é muito pesado mesmo, para determinadas energias, né? Mas na Nação Verde, estão até convidados para ir lá, eu também tenho um podcast, posso entrevistar vocês lá. É uma empresa incrível, colorida, cheirosa, bonita, sabe? Uma energia boa. E se instalou uma quadrilha novamente na nossa empresa na logística. Os caras tinham uma empresa de logística só para roubar a gente. Caramba. Uma transportadora só para roubar a gente. Que loucura. E assim, aquilo acabou comigo, sabe? Nas minhas madrugadas, nas minhas orações, elas mudaram de tema, assim, as minhas orações. Ativei minha lua e meu ascendente ali, né? Que eu sou lua e ascendente em Áries, né? E sempre tive um domínio muito grande de cabala judaica, simbologia, essas coisas. E ali naquela madrugada eu quero desistir de tudo, vender tudo e acabar com tudo e fazer outra coisa. Se eu não sirvo para liderar, para ser empresário, então é que Deus me mostra outro caminho, né? Mas foi de uma forma bem agressiva ali as minhas orações ali. Porque machuca, né? Machuca a alma isso, né? Ali, Dani, eu tava há 30 anos naquela ocasião sem nunca ter tomado um tarja preta na minha vida, mesmo tendo passado por tudo que um empresário passa. E ali eu falei, nossa, mas pela primeira vez eu vou tomar um tarja preta pra dormir? Porque as pessoas que fizeram isso, elas trabalhavam comigo há quase 10 anos. Pois é. Cara. Eram pessoas de altíssima confiança, que tinham login e senha de sistema, etc, etc, etc. Não é, sabe? E aquilo realmente eu falei, olha, eu não sei, acho que depois de 30 anos eu descobri que eu não sirvo pra isso, é uma coisa muito terrível, né? E eu passei por ali por algumas semanas, alguns dias terríveis, e aí começou, por clareaudiência, a receber as coisas, onde surge o nome Simbiologia, que é simbologia e biologia. Aí eu começo a praticar, e ensinar e transformar aquelas pessoas que eu já estava ensinando em profissionais da saúde, eu já estava ensinando esses caras, porque esses caras, eles fazem as indicações terapêuticas da Nação Verde. Uhum. Então eu já dava aula para esses caras de graça. Eu só estabeleci um método e continuei, né? E hoje formou uma academia chamada Symbiology Academy. Sensacional. Onde eu ensino um grande compêndio de coisas ali, onde eu ensino de uma forma prática para a pessoa usar no dia a dia algumas matérias com 2 finalidades principais. Primeiro, descobrir, se lembrar, né? Nem descobrir, mas se lembrar quem é você. E segunda e última, ter clareza do que é que você veio fazer aqui. E só os símbolos podem te ajudar com isso. Então hoje a gente tem uma seara muito grande de coaches na internet e em todo lugar. E esses coaches da internet em todo lugar, eles ensinam autodesenvolvimento, com U de próprio, né? E o que pode ser importante para algumas pessoas em alguns momentos, né? Mas isso arranha a superfície das coisas. Então, eu percebia claramente quando eu via essas pessoas fazerem esse sucesso todo, como coach, eu percebia claramente que o autoconhecimento com U, e quando a gente estuda isso com muita profundidade, como eu estudei por muitas décadas, a gente chega à conclusão que isso não é possível, a gente se autoconhecer. Porque a gente não é o que pensa, a gente pensa que é. Sim, exatamente. Então,
é muito difícil. Eu tô olhando aqui pro carinha, eu tô olhando para ele agora. Pronto. Eu já vi ele em 10 segundos mais do que ele se viu a vida inteira. Porque o carinha nunca se viu. O carinha viu o reflexo dele. E nunca se viu. Então, assim, o autoconhecimento é uma coisa que pode levar uma vida. Não é possível de ensinar numa palestra para 500 pessoas de uma vez. É verdade. Mas ok, tudo tem sua função, não nego. Mas aquilo arranha a superfície. E ao arranhar a superfície, então, tem aquela importância, que nunca atingirá aquele potencial daquele indivíduo. E nunca mesmo. A única forma de você fazer isso é ir buscar onde está essa verdade. E veja, a verdade ela tem milênios. Não foi criada por mim. Né? Ela tem milênios. E está muito longe de eu, através de frases e gatilhos mentais, dizer para você que você é um ser humano maravilhoso, que você vai montar um quadro e que esse quadro tem ali os seus sonhos, que nós não sabemos se são seus sonhos ou ilusões, porque a diferença é muito sutil, e de que aquilo tem um sistema para que você use aquilo para você. E olha, isso não é possível. Porque quando você não se lembra exatamente quem você é e não tem clareza, porque você não conhece seus símbolos, que estão aqui há muitos milênios, que grandes mestres já nos entregaram através de muitas informações. Se você não tem essa consciência, mas não uma autoconsciência com U de própria, uma autoconsciência com L, de consciência do alto. Quando você não tem isso e você vive pelo espírito material do mundo, então não é possível você ter uma noção clara até do que é que você quer. E é por isso que quando as pessoas conquistam esses chamados sonhos, em seguida vem aquele famoso tédio, né? A depressão de possuir. A depressão de possuir. A depressão de possuir vem de você não compreender que você é maior do que qualquer bem material. Exato. E naquele momento, você entendeu que aquilo completaria algo, mas como não completa, não é possível completar algo desta forma, desta maneira, preencher este vazio que só pode ser preenchido com coisas muito específicas e não com coisas materiais, então você corre o risco de gastar e perder todo esse tempo, que nós temos um arco celestial muito curto de vivência. Sim. Muito curto. A nossa passagem, que é um raio. Então, quando a gente perde muito tempo correndo atrás de sonhos que acreditamos ser nossos, nós gastamos um tempo precioso deixando de realizar aquilo que a gente veio fazer. Então é isso que a Symbiology Academy se propôs. Você se lembrar, ajudar você a se lembrar quem você é. E dar clareza do que é que você veio fazer aqui. E aí não são signos. Signos são sinais, mas são símbolos. São as suas qualidades primordiais, as suas qualidades primárias. Então a gente usa ali os 4 elementos, os 4 temperamentos, as qualidades primárias e os 12 símbolos, né, que nos foram entregues e que alguns mestres deixaram ultra claros, basta você saber ler. Né? Então quando você ensina essas pessoas a lerem esses símbolos, as coisas ficam cada vez mais claras. E você chega nesse mapeamento como? Através da astrologia? Olha, tem gente famosa na internet que ela fala em código. Olha, eu vou te ensinar os códigos. Vou te dar todos os códigos disso. Então, por exemplo, tem gente famosa na internet, ou antes da internet existir, que vendiam livros, por exemplo, não é? E eles falavam, por exemplo, em lei da atração. Legal. Eles falavam, por exemplo, em código da riqueza. Não é isso? Sim. Muito bem. Esses são os 10 códigos da liderança. Esses são os 10 códigos da riqueza. Não é assim? Da sabedoria. Não é isso? O que acontece, turma? Só existe um código. Um código. E ele já foi gravado já. Tá lá na sua certidão de nascimento. Tá no nosso DNA, né? Tá na sua certidão de nascimento. O código que você precisa. Só tem esse. Só tem um código. Não são dois, só tem um código. O nome, a data de nascimento. Tá lá na sua certidão de nascimento. Esse é o único código que existe. Porque se você não entende deste código, não adianta você decorar uma tabela de códigos. Nem de comportamentos para que você atinja, sei lá, uma namorada, um namorado, um carro, uma casa, ou sei lá, no fundo, uma biografia que vale a pena. Porque no fundo, provavelmente é isso que você está procurando, mas não tem consciência disso. Você quer ser admirado por algo que você fez ou faz, tá? Então, aí voltamos lá para o ciclo do propósito, mas vamos deixar para o final isso aí, né? Então, ocorre que o código que a gente precisa, ele foi gravado quando cortaram o seu cordão umbilical.
Esse é o código que você precisa. Porém, como ano a ano você foi anestesiado, porque ano a ano cantaram parabéns para você por algo que você não tem mérito. E assim que você assoprava a luz, assim que você apagava a luz, entrava um doce. Então, não admira que você perdeu completamente a consciência do que aquilo significa. Foi parabenizado até hoje por algo que você não tem mérito. Não dessa forma. Quando na realidade, por isso que existem culturas que não existe aniversário. Né? Não sei se vocês sabem. A cultura judaica, por exemplo, ortodoxa, não tem parabéns. Não tem. Por quê? Porque a nossa data de nascimento, ela precisa ser lembrada sempre com esse aspecto. A ano. E o que é um ano? Um ano da sua data de nascimento significa única e exclusivamente que o Sol deu uma volta em você. Ele não significa outra coisa. Absolutamente em toda a diversidade, uma coisa nos une. Um órgão nos une. Uma glândula que nós temos entre os hemisférios nos une. Essa mesma glândula que faz a andorinha fazer a migração dela, ou o pinguim, ou a foca, ou enfim, a borboleta, que mesmo não enxergando 1 metro, conseguem atravessar continentes, gerações após gerações, sem errar, essa mesma glândula chamada pineal, que é o que nos une. Em toda essa diversidade, o quanto a natureza ela é diferente, encontra essa unicidade em todos nós, que é a nossa glândula que mapeia o céu. Não o céu de Jesus, mas o céu de Galileu mesmo. Então, quando a gente nasce, nós, ao cortar aquele cordão umbilical, nós tomamos um tranco magnético ali, eletromagnético. Então, desculpa por isso, né? Desculpa a desmistificação, né? Não é por assim dizer, não é nada tão místico quanto, né, vendem ou fazem parecer, mas existe no universo, principalmente o nosso mais próximo, que é o nosso sistema solar, existe ali toda uma energia eletromagnética rolando, existe uma sinfonia eletromagnética e todos esses astros estão tocando esta sinfonia no campo magnético da Terra. Sim. E você mapeia isso com um órgão, um instrumento, um radar chamado glândula pineal, que transforma toda essa energia eletromagnética em impulsos, por assim dizer, neuroquímicos. Uhum. Desculpe por isso. Desculpe, né? Eu acho que eu acabei frustrando algumas pessoas. Não precisa pedir desculpa de nada aqui. Não, né? é isso. Assim, a pessoa fala assim, isso que você fala, eu já ouvi, eu tava em Maceió, e, cara, eu não esperava por isso, e fui chamado para dar uma palestra num evento, e assim, gente, ó, tinha gente nas escadas, nos corredores, na beira do palco, falava, mais de 1.000 pessoas. Tinha gente em pé no fundo, assim, achei sensacional esse evento. E eu fiz a seguinte pergunta, que eu sempre faço, né? Qual é o dia mais importante da sua vida? E todas as vezes que eu faço essa pergunta, é esse silêncio. E dessa vez eu fiz para mais de 1.000 pessoas. E é esse silêncio. E sempre leva um tempo para alguém levantar a mão para responder. Mas todas as vezes que as pessoas levantaram a mão, até hoje, ninguém respondeu. Ninguém. Então, basicamente, eu treino isso nas pessoas. Eu vou tirar seu livre-arbítrio até o dia que você, quando escutar essa pergunta novamente, fique na sua consciência o dia do meu nascimento. Porque para você ter uma noção de como as pessoas vivem hoje, em nenhuma palestra minha, no Brasil inteiro, quando eu faço essa pergunta, existe uma pessoa que respondeu a minha data de nascimento. Para você ver o quão grave é. E assim, eu tô falando de congressos de medicina, ou seja, você sabe o público que está ali. Há congressos de nutrição, há congressos de administração, ou seja, não são congressos topo, por exemplo, né? Como é que o pessoal fala no marketing, né? Topo de funil, né?
Não é congresso que você abriu lá de graça e enche um lugar. Não, não. Pago. Pessoas que têm um nível intelectual elevado. E quando você não sabe os símbolos que regem a sua data de nascimento, é como se você estivesse andando, como os nossos ancestrais, no deserto, ou navegando, num céu nublado. E aí você tem que parar. Porque você não tem como se locomover. Porque os nossos ancestrais só se locomoviam pelos símbolos. Só se locomoviam assim. E tudo era feito assim. Os nossos ancestrais, e até hoje, né, eles não pegam uma semente e falam, vou plantar. Não é assim. Então, existia o momento certo. Exatamente. Né? Alunação certa. Alunação certa. Então, a mulher, por exemplo, que está nos assistindo, a sua gravidez foi regida pela lua. Sim. O seu ciclo mensal é regido pela lua. Você querendo, não querendo. A lua que move o oceano, que sobe e desce as marés, não vai fazer nada com você que é 70% água. Exatamente. Então, é um pouco, né, do que a gente passa. Então, as primeiras aulas da Symbiology Academy, elas têm essa pretensão de tirar o livre-arbítrio das pessoas. Onde eu ensino para a pessoa que o livre-arbítrio dela é igual a nenhum. Mas, que ela mas isso não tira a liberdade dela, mas que ela precisa entender de delimitação. Por quê? Muito embora você pode e deve ter a consciência de ser livre, e eu acho isso fantástico, isso não significa que você é absolutamente ilimitado. O famoso querer é poder do coach, né, da autoajuda. Querer é poder. Então há o poder. E o poder é algo muito perigoso. Então veja, quando você dito de outro modo, o próprio ser onisciente, e aí você pode dar o nome que você quiser, o próprio ser onisciente, ele não é capaz do mal. Veja, porque a natureza do ser onisciente é o bem maior. É o flow, é o fluxo. Essa é a natureza do ser onisciente. E aí você dá o nome que você quiser. Mas essa é a natureza. Veja, o ser onisciente, pelo fluxo e pelo bem maior que ele significa, ele está delimitado, porque o ser onisciente não é capaz do mal. Se o ser onisciente está delimitado, imagina você. Nós não estamos limitados, mas delimitados pela simbologia que nos rege. E nada pode ser feito. Agora, se a pessoa chama de livre-arbítrio, né, naquela rede de supermercados que ela pode frequentar, e vai na cidade dela, e ela vai lá e compra tudo, põe no carrinho, passa no caixa, vai embora e fala, eu sou livre, escolhi tudo. Se ela entende isso como livre-arbítrio, ok. Ela não recrutou a ideia de que os produtos que estavam lá foram colocados intencionalmente numa planilha de Excel, medida por engenheiros, para aquela classe social, disposta em altura, largura, colocação direita ou esquerda, tudo intencionalmente. E ainda assim ela acha que escolheu. Se você for na mesma loja daquele mesmo grupo, numa classe A, os produtos serão diferentes. E você não teve livre-arbítrio, não. Você escolheu o que lá tinha, o que lá estava. Acho que foi uma boa metáfora, né? Sim. Pra você entender quando você chegou aqui nessa existência, né? Das 4 passagens da Cabala, né? Agora, na primeira passagem, que é a emanação, ali você tinha livre-arbítrio. Eu acredito. Mas depois de criação, formação e manifestação, a hora que manifestou, você não tem mais livre-arbítrio. Você já escolheu. É um livre-arbítrio delimitado, vamos dizer assim. Lá na academia a gente ensina que você faz a gestão disso. Uhum. Você faz a gestão disso. É melhor que você entenda. Tanto é que a casa 6 é a casa da saúde. E a do trabalho também. É a mesma casa. Não é coincidência. Os nossos antepassados já ensinaram isso pra gente. Então, nos 12 horizontes de consciência, né, os 12 horizontes de consciência nos mostram isso o tempo todo. Jesus estaria, por exemplo, no 12º nível, onde ele fez de tudo, sendo um professor, né, tá a passagem lá, por exemplo, com 5 anos de idade, ele sumiu e foi achado dando aula. Onde? Na sinagoga.
Para quem? Os rabinos. Quem são os rabinos? Os mestres da Kabbalah. Ué. Os mestres do Talmud, da Torá. Ele estava dando aula para eles. Portanto, ele era professor em numerologia, em Kabbalah. Ué. Ele entendia de gematria. Ora, o alfabeto hebraico são de 22 letras. As cartas de tarô também são 22. 22 é um número de passagem na árvore da vida. Ele sabe disso. 22 é o número mais importante para o judeu. Para ele também. 22 na numerologia não reduz para 4. Ele sabe. Tem o número 7. Das suas 7 vértebras, dos 7 céus, de Dante. Sim, enfim, dos 7 chakras. Outro número importantíssimo. E o número 3, então? Pai, Filho e Espírito Santo? Enfim. Por que ele não escolheu nenhum desses? Ele não escolheu. O tempo todo, ele deixou para nós. Olha, eu dava palestra para 5.000 pessoas. Mas escolhi só 12. Ele escolheu e deixou muito claro. Eu tenho uma aula que eu coloco o quadro de Da Vinci, né? Da Santa Ceia. Aí com o quadro de Da Vinci, eu vou mostrando para as pessoas o que Da Vinci estava tentando passar para o futuro, né? Falei, vocês precisam entender isso aqui, ó. Então o tempo todo Jesus estava tentando dizer, olha, você é um desses 12 aqui, ó. Então tem uma aula que eu começo a aula perguntando, quantos tipos de pessoas existem? Poxa, 12, né? Ué, se fosse 15, ele escolhia 15. Se fosse para escolher um número melhor, ele escolhia 22. Vai andar com 22 pessoas. Se ele escolheu 12, se com 12 ele entendeu que com 12 ele mudaria o mundo, eu acho que a gente não deveria depender da pessoa ser cristão ou ateu, tá? Independente. Por quê? Cara, a menos que você não diga que não vive em 2025. Porque se você vive em 2025, uma coisa nós vamos ter que concordar. 2025 é depois dele. Então, assim, né? Sobre fatos não existe argumento. Então, assim, às vezes, como eu estava dizendo, quando eu estava em Maceió, depois nós fomos jantar, e na mesa tinha uma pessoa muito cética em relação a muita coisa. E ela falou, olha, mas tem aquele traquejo todo da galera, né? Ah, não, mas isso aí é pseudociência, né? Porque eu sou um homem da ciência, eu sou um homem da medicina. Tá? Muito bem. Vamos lá, ó. Ciência é ciência e medicina é medicina. Ciência não é medicina e medicina não é ciência, necessariamente. Ou seja, o que eu quero dizer? A medicina não representa toda a ciência única e exclusivamente não é definida por medicina. Então, assim, no limite mesmo, o que acontece, estudar tudo que a gente estuda não vai impedir você de tomar a sua aspirina. Fique em paz. Ela funciona. Ela também é uma tecnologia. Uma coisa não exclui a outra. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Eu ainda prefiro as minhas perguntas que eu tenho dificuldade de responder do que as suas respostas, que não podem ser questionadas. Que nesse momento você está tratando a medicina como uma religião, um dogma. Exatamente. Onde o hemograma então vai explicar tudo? Exatamente. Bom, veja. Todos nós aqui conhecemos alguém com uma saúde perfeita, que com menos de 30 anos não está mais entre nós. E o hemograma estava perfeito. Quem é que está fazendo previsão aqui? Em todo congresso que eu fui, eu sempre perguntei. Alguém aqui conhece alguém que foi desenganado? Falar, ele não vai viver mais de 6 meses, sei lá, 1 ano, e tá vivo aí até os 70, 80? Uma porrada de gente levanta a mão. Então, assim, quem é que tá fazendo previsão de futuro aqui? Por exemplo, todo mundo conhece alguém que fala, olha, com essa doença que essa pessoa tem, ela, infelizmente, e a pessoa tá vivinha da Silva, e aquelas pessoas no entorno já se foram, que estavam ótimas. Exatamente. Então, assim, muito longe da gente querer explicar esses eventos que podem ocorrer, muito longe, que a gente não tem resposta para isso. Mas isso não significa que não existam aí 15 mil anos no Mahabharata, não existam lá 7 mil anos, né, de sabedoria que está disponível. Exatamente. Não é verdade? Mas, no limite, eu, falando da minha pessoa, eu preferia citar Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? E como nem isso é meu, então nem isso eu sei, né? Porque isso eu peguei dele, isso né? mesmo, Sócrates, isso então mesmo. nem isso eu sei, né?
Mas existem caminhos, existem símbolos que nos guiam. Deixa eu entender uma coisa. Você passou por aquele momento ali caótico ali da situação da empresa, que você detectou essa traição ali daquelas pessoas, né? E esse período turbulento fez você chegar nessa metodologia que você criou, foi isso? Fez. Então você atravessou a noite escura da alma ali, não foi um pedaço da noite escura da alma, e aquilo ali te trouxe esse entendimento de como formatar isso, como criar isso. Foi isso que aconteceu? Pergunta maravilhosa. É exatamente isso, né? Ali acho que também fiquei mais aberto, acho que mais vulnerável, né? Pra isso, né? Porque teve uma desconstrução ali, né? Mas principalmente, Dani, eu quero que você olhe. Foi ali que nasce o símbolo da Symbiology Academy. Que quando eu pergunto para as pessoas que símbolo é esse, elas respondem, é o símbolo do infinito. Na minha primeira aula eu ensino que não é. As pessoas tatuam muito no corpo, aquele símbolo aqui é o 8 deitado. A lemniscata, né? E lá eu ensino a lemniscata o que significa. E ali, qual foi o insight inicial? O insight inicial é que aquilo que aconteceu ali comigo, com 30 anos de carreira, onde eu estava relacionando novamente mais uma traição e relacionando o que estava acontecendo na Nação Verde ali com o que acontecia nas minhas outras empresas, era muito mais profundo que isso. Sim, claro. Era muito mais. Porque era um outro cenário. Aí eu comecei a voltar no tempo e fui parar na minha infância. Eu falei, não. Isso está acontecendo desde sempre. E normalmente é mais profundo, né? Para todos nós. Todas as ocorrências normalmente são mais profundas. Gente, é tão doido, que a gente era, na minha infância, a gente realmente era bastante humilde, mas muito humilde mesmo. Nós somos em 4, né? Meus pais lutavam muito para criar os 4 filhos, né? Juntos, né? E aí a nossa casa pega fogo, a gente perde absolutamente tudo, vamos morar de favor. Então, assim, é uma situação difícil, né? Que meus Quantos pais anos você tinha nessa época? 5 para 6. E eu lembro que aí meus pais, com muita luta, vão melhorando um pouquinho de vida. E eu lembro ali com 7 anos, eu tinha uma coleçãozinha de carrinho de ferro, que devia ser uns 10, né? E eu lembro aqui que o meu melhor amigo já me rouba todos os meus carrinhos de ferro, né? E eles realmente todos desaparecem. Olha a loucura da madrugada. Ó. Não, pera um pouquinho. Isso tá me dizendo alguma coisa. Com certeza. Gente, que é um podcast de tempo limitado, né? Porque assim, eu fui lembrando de N coisas. Falei, não, isso é desde sempre. Isso é desde sempre. E aí eu fui lembrando da minha adolescência, fui lembrando. E aí, eu falei, eu entendi. Sabe quando você olha o quadro e você fala, eu entendi. Foi nessa madrugada que eu escrevo as 12 instalações na realidade. Eu escrevo as 12 inscrições na realidade, onde os alunos que se formam, eles pegam o diploma, senão não entrego. Então eles se formam, tem o material da aula, mas este material eu não entrego. Eu só entrego quando o cara pega o diploma, que assiste todas as aulas. E aí muita gente relata que depois que ele tem dor de cabeça, não dorme e tal. Porque ali eu escrevo as 12 inscrições na realidade, as 12 instalações na realidade, os 12 estados mentais, os 7 princípios da doença, eu escrevo ali. Você canalizou ali, né? Sim, e aí quando eu li aquilo, sobre mim, sobre o meu símbolo, que são 6 pares de símbolos e não 12. Então, quando eu leio, eu escrevo sobre o agonista e o antagonista ali, de cada um de nós, e eu leio aquilo, eu falei, é isso. Ali eu vou para a empresa, eu falei, não, eu tenho que levar isso para o mundo? É isso que eu tenho que fazer? Ah, legal. Mas primeiro, sempre do jeito que eu sempre fiz, com verdade. Então, eu fui lá, demito, a gente vai na delegacia, com todas as testemunhas, a gente abre processos criminais. São vários que a gente abriu contra essas pessoas. Eu demito algumas pessoas. Ao longo daquele ano, eu demito tipo uma dúzia de pessoas e começo a contratar toda a minha empresa somente por simbologia de 4 anos para cá. Caramba. Onde eu acabo com isso tudo. Onde eu respeito as qualidades primárias de cada um de nós. Onde eu começo... Tudo aqueles conceitos que já existiam desde mim, desde sempre, e eu nunca usei para nada. Eu comecei a entender aquilo como uma punição. Não, né? Vocês entendem, né? Sim. Sim. Falando de uma forma mais vulgar. Claro. Sim. Mas sim, né, o pessoal, numa linguagem, gosta, o karma, o seu karma, né? A gente precisa de um outro podcast para explicar sobre essa bobagem de karma. Mas, veja,
Enquanto você não se lembra quem você é e não tem clareza do que você veio fazer aqui, você fica preso nesse ciclo. E não sai nunca mais. É porque é como se a alma da gente, ela trouxesse os cenários, as situações que se repetem e se repetem e se repetem, até a gente conseguir enxergar o que de fato está por trás daquilo. E que é o grande pulo do gato, né? Sim. A hora que E elas vão continuar você pega essa chave na mão, você abre infinitos portais. Identificação não é consciência, hein? Porque assim, boa parte das pessoas, se não todas, mas boa parte, elas chegam na identificação. Pô, isso aqui, poxa, de novo? Ué, quem é que já não ficou puto da vida e fala, pô, mas de novo? De novo tal coisa? Vai falar que você nunca percebeu isso. Sim. E as famosas coincidências? Sim. Hã? Mas não é a identificação. O que eu acho que é o pulo do gato é quando você faz um movimento e consegue virar isso, né? Ir na fonte, como você fez, aonde está o padrão inicial. E consegue fazer uma mudança de padrão aí. Atravessar isso. Então, isso é muito difícil. Isso é muito Porque difícil. Porque o sistema também não permite que a gente faça essa mudança. Né? A gente fica preso numa ilusão. É difícil a gente ter as ferramentas adequadas para a gente chegar nisso. São vícios e virtudes. Então, assim, ao longo do desenvolvimento da matéria, eu desenvolvi os 12 horizontes de consciência. Então, os 12 horizontes de consciência, a roda dos 12, ela vai desde do seu nascimento, no seu ascendente. Então, você vai progredindo, você vai amadurecendo, passando por todas as casas. E a maioria de nós não passa da casa 4. A maioria. Vai pegar um país, por exemplo, como o nosso, olha, eu chuto a dizer que tem quase 90% da população na casa 4. Não sai dali. Sendo que você fica preso ali no jogo entre vícios e virtudes. Você fica preso. Sendo que o nosso propósito é na casa 10, quer dizer... Cara, sabe, não é uma hierarquia, assim, não posso dizer que seja uma hierarquia. São horizontes de consciência, como eu descrevi, né? Jesus seria aquele símbolo da 12. Então você tem que entender o que o Calvário significou. Significou exatamente isso. Então, cada um que pegue sua cruz e me siga. É isso. Você nasceu com esse símbolo. Não existe um símbolo melhor que o outro. Essa configuração foi você que escolheu. Alguns alunos meus se dizem curados. Por exemplo, mas eu fiz um tanto de tempo a metodologia XPTO, sei lá, constelação familiar, sei lá. Ricardo, você é contra? Eu falei, não sou contra nada. Tá? Mas a Symbiology Academy é o nome da empresa, né? Uhum. A simbiologia é um protocolo que você coloca no início de absolutamente qualquer coisa que você vai fazer. Vamos lá. Eu vou fazer psicologia. Eu tenho psicólogos alunos meus. Eu vou fazer psicologia. Mas esse psicólogo, ele entende de simbologia? Não, então não adianta. Vai sempre faltar. Eu vou fazer constelação. Mas você já entendeu de simbologia? Não, então não adianta. Essa pessoa, por exemplo, quando ela me pergunta, eu falo pra ela, muito bem, mas fez sentido pra você? Veja, vamos falar de manifestação. As manifestações do mundo mudaram? Ela não estou percebendo, tá sobre isso. Não esse seu ar, seu sentimento, como vou chamar de esse seu êxtase, essa sua a sensação gostosa que parece que tá tudo bem. Não, eu tô falando em manifestação. Tá manifestando as coisas diferentes? Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tá procurando a coisa certa no lugar errado, provavelmente. Por que você vai procurar os problemas que você alega que vieram dos seus pais? Não, porque esses episódios da minha vida, então, mas foi você que escolheu seus pais. Sim. Aí a pessoa, não, como assim? Fala, você escolheu seus pais. Agora volta e começa tudo de novo com esta informação. Aí você vai conseguir chegar onde você quer. Uhum. Enquanto você não entende que quando você manifestou, você veio já e você não se lembra. Começamos o podcast brincando assim, falou, puta jogo de perdedor, né? Porque a gente aqui não lembra de nada do que, né? Ela falou, mas você acredita em reencarnação porque você é católico? Eu falei, mas você acredita que as pessoas morrem? Sim. Eu prefiro perguntas que não possam ser respondidas do que respostas que não possam ser questionadas. Uhum. E aí eu digo pra ela, olha, o que você faz com essa informação agora que você escolheu eles?
E você precisava disso. Esse é um caso. Esse é um caso real. Um outro caso, acho que tão ou mais grave, que é o caso de um possível peso que a pessoa carrega por um aborto. Né? Contar a história dela, etc. E aí, eu falo, mas por que todo esse sofrimento? Tudo? Ela fala, mas porque assim, a pessoa bem-sucedida, né? É médica bem-sucedida e tudo. E aí volta com aquilo. Eu falei, olha, deixa eu dizer uma coisa. Por quê? Porque ele veio aqui pra isso. Ele falou, como assim? Não, ele veio aqui pra isso. Pra isso o quê? Morrer? Falei, é? Ele tinha que Você passar tem uma por ilusão de aquele controle. período ali, né? Você tem uma ilusão de controle. Ele veio para isto. Ele veio para isto. E eu te pergunto, o que você fez com isso? Você tá com apego a isso. Então você não aprendeu ainda o que ele veio fazer. E ali Virou a chave. soltou a algema dela, dourada. Então, por isso, para mim, os conceitos da minha matéria são tão importantes. É um grande compêndio de coisas que foram absolutamente abandonadas no Ocidente. Absolutamente. Não é à toa que boa parte dos livros que eu li, estudei, era em francês, né? Não tem nem tradução para português. Você começou antes o Nação Verde ou antes o Symbology? Eu Ou comecei juntos? Eu comecei em 1993, nem existia Nação Verde, mas nem... E era uma coisa minha, tipo... Aliás, eu até queria perguntar o nome dos seus amigos, do que te levou. Gilberto, Gilberto. apelido era Gaúcho. É teu amigo ainda hoje? Nunca mais ouvi. Ah, Esse é? É bom. mesmo? Olha, que legal. Pô, aí, Gilberto. E a palestra, o que você foi? O Olha a top que você palestrante. fez. E o palestrante que você foi? Ele te levou numa Boa palestra. pergunta. Doutor Laí Ribeiro, Ah, doutor. Ah. Laí doutor Ribeiro. Ítalo Rachid. Que legal. sensacional. São Legal. incríveis hoje. Legal. Na época não eram. Não eram conhecidos, não eram tidos meio como maluco. Aham, É. aham. Talvez sejam ainda hoje. E aí a segunda pergunta. E aí quando você criou o primeiro produto do Nação Verde, como é que foi essa... Que, que foi o aloe vera, né? Eu cheguei em Santa Catarina, pra Cacildinha. E Você tinha acabado de fechar as suas outras empresas, certo? nesse momento... Ou ainda não? Tava nessa Tá, nessa tava, atual, era 2009, nesse né? momento. Então tava nesse momento aí. Aham. Foi só em 2010 que eu termino de vender tudo. Tá. Tava nesse trâmite. E aí eu tenho as fotos, tem no YouTube também, isso aí é engraçadíssimo. Eu tô lá no meio da plantação de aloe vera. E aí eu chego pra Cacilda e falo, Cacilda, conto toda a história e ela embarcou na minha. Ela tinha uma plantação de aloe vera e ela só usava aloe vera pra vender pra... Como chama? É cosmético, né? Pra gel, né? Aham. E aí eu conto toda a história pra ela e ela acredita na minha. E tamo aí junto até hoje. Não, mas aí você, como ela que fornece veio? a aloe vera e a Como- gente produz. Então, como que você foi? Eu quero um pouquinho antes. Como que você teve aí, você falou, meu, é aloe vera, como é que foi isso? Ah, legal. Lá por exemplo, nesse evento, eles falavam muito em ortomolecular. Uhum, eu lembro disso. Eles falavam muito em ortomolecular e eles falavam em detox. Doideira total, tá? Os caras, puta, ali naquela época os caras falavam em glúten, não entendia Uhum. nada. A gente só conhecia glúteos, entendeu? A gente não entendia nada, cara. E eu falava que, meu Deus, aí falava, não, salsicha não é proteína, salsicha não é carne, salsicha não é nada. Como não? Né? Então, assim, porque não dá pra você julgar com a mente de hoje. É, que abriram muito as informações. tão pouco tempo, né? É. Mas era muito diferente É. no Brasil, entendeu? Era muito diferente. E ali ele fala e começa a ter um capítulo inteiro só sobre aloe vera. Que raios que é aloe vera? E aí ele começa a falar. Aí usa aquelas linguagens vulgares, que hoje é um problema, né? Mas ele falava assim, olha, isso aqui é um detergente do corpo. Falava abertamente. Gente, uma vulgaridade, uma alusão, uma metáfora, gente, né? E o pessoal fala hoje, aí começa com esses problemas com os haters, com enfim. Os casa 4, né? Casa 4 é assim, né? Então, assim, ou é do meu jeito ou eu esperneio, né? Eu vim aqui para ser feliz, né? Eu entendo felicidade e infelicidade. Eu entendo, é docinho, é amargo, é isso que eu entendo, né? Se tá bom para mim, tá bom. Então, esses são os casa 4, né? Então, não tem evolução ali. Tudo tem que girar em torno da minha opinião. Parece a palmatória do mundo, né? Então, eles falavam ali
de um produto que faria, então, um detox intestinal. E a partir do momento que você tem um detox intestinal, você tem um intestino que está pronto para receber a ortomolecular, uma suplementação. Porque se você não tem um intestino funcionando muito bem, o que você está fazendo ao tomar suplementos é um cocô caro. Porque não vai absorver o suplemento. Então, aquilo, cara, para uma mente, né, de sol em virgem como eu falo, É isso. por um tipo de símbolo. Virgem, gente, saúde. Na terra. Né? Então, você vai falar isso para um virginiano de sol em virgem ali, com uma lua em Áries. O quê? Vamos fazer isso agora, vamos salvar o mundo. Áries, né? A primavera, né? A primeira verdade, a primavera, né? Então vamos roçar, vamos limpar isso aqui, a neve acabou, vamos plantar. Áries, cara. Acidente em Áries, cara. Então. Quem mais sabe disso? Não, isso daí é assim. Pô, ninguém sabe disso? Então, se depender de mim, o que aconteceu com a minha mãe não vai mais acontecer com a mãe de ninguém. Áries, cara. Entendeu? Sempre foi assim. Eu só precisava ter a autoconsciência, auto com L, de consciência do alto. E aí você pode manifestar desse jeito como você é. Então, mas as pessoas às vezes, porra, cara, foda-se, cara. Porra, foda-se. Você não entendeu? Tocou uma sinfonia no universo e você nasceu e você é absolutamente único. Ah, então eu sou uma maravilha de Deus. Não, não é. Aliás, você é um problema. Não, você não é. Mas há uma unicidade incrível nisso. Não tente parecer ninguém, é sobre isso. Entende? E aí, nesse momento, quando você entende essa sinfonia, você para de exigir dos outros aquilo que os outros não têm para dar. E para de exigir de você o que você não tem para dar. E aí, nesse momento, você que pegou aquele código que está lá na sua certidão de nascimento e que pensou que ali significava que você nasceu da sua mãe, neste momento, você nasce de você. Sensacional. Só nesse momento você nasce de você. Quando você não tem mais, você tem o entendimento, a consciência do seu, a partir do seu horizonte de consciência, são 12. Nós estamos aqui evoluindo em cada um deles. E aí nessa aula eu vou descrevendo como é que é uma pessoa numa quarta casa. Quem é esse cara? Na quinta, na sexta. Há um progredimento. Ah, as pessoas evoluem. Não, eu não disse isso. Não citei a palavra evolução em nenhum momento aqui. Por quê? Porque na certidão de óbito também está escrito lá, evoluiu para óbito. Então, evolução não tem a ver com isso. Ali é uma questão de horizonte de consciência. Você vai experimentando o mundo na sua qualidade, porque você não tem luz, né? Matéria é 1%, né, de tudo que existe. Você não tem luz, você reflete. Você reflete. Se nós apagarmos tudo, a matéria não existe. Ela não existe. O ímã, ele vai continuar a funcionar da mesma forma. Você pode apagar a luz. O ímã vai começar, se você põe metal, ele não atrai ou parou de atrair por conta da luz? Não que eu saiba. Quer testar? Mas eu já não te enxergo mais. É só você apagar a luz. E assim é com o nosso Sol. Portanto, você não tem luz própria. Você reflete segundo a sua qualidade. Que é a nossa força aqui, né? Portanto, querer não é poder. A nossa força maior é essa qualidade divina. Sim. Totalmente. Você recebeu, e inclusive você escolheu isso. Não, mas aqui é o meu... Eu tenho inclusive um filme na internet meu falando sobre isso. Falando que, cara, vamos levantar essa estatística. As pessoas que passaram mais perrengue, mais dificuldade, mais traumas na vida, elas são pessoas assim, dá pessoas incríveis. Quando você vê pessoas incríveis hoje, você vai olhar o passado, a infância delas é terrível. Mas o contrário não é verdadeiro. Pessoas que tiveram tudo, berço de ouro mesmo, não significa nada com relação à manifestação. Nada. E aí, esse filme que eu tenho na internet, eu vou contando, né? A história de como até acho que pode ser uma coisa boa, nascer lascado, sei lá, fudido. Porque quando você vê a manifestação dessas pessoas, ela é incrível. Então o trauma é muito bom. Nesse sentido, sim. Porque cria uma resiliência, né? A partir do seu horizonte de consciência. Sim. Essa luz que você recebeu, como está refletindo? Como está refletindo? Você está refletindo isso. Como está refletindo? Ó, tem alguns brasileiros
que eles só não são conhecidos nem famosos no Brasil. No Nordeste tem um radiotelescópio, pega isso aqui, ó. No Nordeste tem um radiotelescópio do doutor, que ele é o chefe lá, acho que gente, deu branco, Nelson Abdala, alguma coisa assim. Esse radiotelescópio, ele capta a energia escura. Pega isso aqui. O que ele capta é 99% de tudo que há. Ou seja, é famosíssimo fora do Brasil, tá? Tá aqui no Nordeste. Investimento da Europa, da China, tá aqui no Nordeste funcionando. Ele capta a energia escura que entende-se que é 99% de tudo que há. Então, nós entendemos, se isso então é considerado dessa forma, você tem a tabela periódica. Então, toda a tabela periódica que você conheceu é 1% de tudo. Então, as fórmulas existentes de tudo que existe correspondem a apenas 1%. Sendo que esse 1%, 99% é o quê? Hidrogênio. Só 1% do 1% são as fórmulas que existem. Isso de Newton a Einstein. 99,9% de toda a matéria escura existente, nós não temos uma fórmula para ela. Então não há como se orgulhar muito de falar, é ciência, mas isso é pseudociência. Ora, tudo é pseudociência. A hora que você parte desse pressuposto. Tudo é pseudociência. Mostrando para nós. Acho que tá valendo mais o invisível que o visível. Exatamente. Acho que cuidar mais do invisível, não descuidar, ou pelo menos, não descuidar do invisível é uma grande coisa a fazer. Saber que existe uma orquestração silenciosa aí, né? Que a gente faz parte, como você falou, da glândula pineal, que nos liga à nossa multidimensionalidade. Saber que a coisa é muito maior do que isso aqui que a gente enxerga, né? Cara, total. Ontem eu dei uma entrevista. A pessoa falou assim pra mim, olhando pra mim, falou assim... Bom, então com tudo isso, e sabendo que você é católico, você acredita que Jesus vai voltar? Eu falei assim pra ela, falei, olha, se eu fosse você, eu me preocupava quando que você vai voltar pra Jesus. Exatamente. E não se ele vai voltar. Exatamente. Eu não tenho a menor ideia se ele vai voltar. Não me ocupo disso. Tem um arco celestial de vivência tão curto. E assim, eu tô correndo pra ver se eu consigo voltar pra ele. E não me preocupado se ele vai voltar pra mim. Então eu acho essa visão Sim. muito antropocêntrica, sabe? Jesus vai voltar pra você? Vai, meu amor. O dia que você decidir. Sim, e faça a sua parte, né? Agora, se você tá procurando aí no YouTube e pessoas, né, fazendo as novas previsões, né, que já tiveram algumas, né, de quando Jesus ia voltar, eu teria para dizer para você, procura saber mais sobre a sua simbiologia. Porque quando você aprender a saber mais da sua simbiologia, você para de correr atrás, toda vez, de um novo brilhinho. E você vai... O ser humano pode estar sempre correndo atrás de um novo brilhinho, sabe? Vamos correr para lá, mais um brilhinho. Quando você entender mesmo e aumentar o seu nível de autoconsciência, que todos nós estamos tentando, cada um através do seu horizonte de consciência de onde você está, e é assim que você enxerga o mundo, você para de se preocupar e até assistir e dar atenção para pessoas que estão com a data de quando Jesus vai voltar. Já tem outra, tá? Já tem outra data de quando Jesus vai voltar. Isso faz parte da... Tem pouco tempo para você viver, não gaste com isso. Vai buscar sua força. Não gaste com isso. Seus potenciais, onde você brilha, as chaves da sua vida, para você manifestar uma vida extraordinária aqui. E ali eu acho que o fim é que talvez toda a nossa existência, assim como o tamanho desse podcast agora, talvez a gente usou toda a nossa existência, assim como o tempo desse podcast, para tentar chegar no final e se lembrar o que a gente veio fazer aqui. Exato. Então, usar essa existência para tentar, cara, mesmo que no último minuto da sua vida, para você falar, pô, eu estou com um vislumbre do que eu vim fazer aqui. Isso aí é uma boa coisa para você procurar. Uma boa coisa. Uma boa coisa para você procurar. Então, assim, a palavra propósito não é usada na minha academia em nenhum momento. Essa palavra não foi digitada em nenhum material didático. Não há uma aula minha falando sobre isso. Porque eu ensino desde a primeira aula que o importante é você entender o que você veio fazer aqui. Não usar mais
a sua data de nascimento daquela mesma forma, muito menos a palavra propósito, porque da mesma forma banalizou isso, né? Sim. Então virou o propósito como algo que você veio fazer, tá? Ah, vou deixar um mundo melhor, essas banalidades, né? Essas coisas. Cara, veja, ó, vou usar a palavra propósito aqui. E você entenda como o que eu vim fazer aqui. Não use mais a palavra propósito. Não faça mais isso com você. Substitua. Falar propósito é preguiça. Entendeu? Tente lembrar quem você é. Pra ter clareza do o que eu vim fazer aqui. Repitam comigo. O que eu vim fazer aqui. Não usem mais essa palavra propósito, porque isso é preguiça. Quando você começa a entender... transbordar, né? Pronto. Que eu vim transbordar. Pronto. Mas qual que é a luz que eu quero trazer, Dani? Karim, me ajuda aqui, ó. A luz que eu recebi agora para trazer para você é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo traduzir em palavra. Esse o que eu vim fazer aqui, ele não tá fora de você. Eu vou usar dessa forma vulgar mesmo. O seu propósito, você sabe? Porque eu vou deixar o mundo melhor para isso é vaidade. Não. O seu propósito, ele está dentro de você, não fora. O seu propósito é como eu posso manifestar algo que represente aquilo que de melhor eu sou. Não está fora de você seu propósito. Quando você consegue fazer uma sinfonia, como Beethoven fez, quando você consegue fazer um quadro, um Davi de Michelangelo, né? Tem a frase famosa de Michelangelo, ele bate assim e fala, parla. Ele bate no granito e fala, parla, que é fala. Era tão perfeito o Davi de Michelangelo... Por que não parla? Por que não parla? Porque aquilo era o que ele estava tentando fazer... A partir dele, né? A partir dele. Exatamente. Seu propósito não está fora de você. Seu propósito é como eu consigo aumentar, ir aumentando, ir progredindo, ir amadurecendo o meu horizonte de consciência. O seu propósito é dentro de você. Construir você uma sinfonia de Beethoven, uma quinta sinfonia. Um Davi de Michelangelo. Um cachorro de Picasso. Né? Que o amigo dele entra na sala e fala, Pablito, que é isso? Porque ali Pablo tinha feito uma pintura horrorosa, pra época horrorosa, né? Hoje, né? Não. Mas Pablito, isso não parece um cachorro. Aí ele solta aquela frase maravilhosa dele. Se eu tivesse pintado um cachorro igual a um cachorro, eu não teria feito uma obra de arte para o mundo, e sim colocado apenas mais um cachorro no mundo. Não coloque mais um cachorro no mundo. Isto é propósito. Para de colocar mais um cachorro no mundo. E é isso que a gente está fazendo aqui, tirando a modéstia totalmente esquecida, mas é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo pessoas como você para mostrar o novo, a consciência do novo. Para inspirar as pessoas, sabe, a se investigarem e buscarem dentro da alma delas o que elas trazem de melhor para poderem transbordar. Quebrar ciclos. Exato. Onde nós estamos presos, né? Quando eu tiro a cafeína dos meus alunos, eu falo, mas eu não vou nunca mais poder tomar café. Puta, você até vai. Porque se todo prazer virar uma ilicitude, acho que nós não podemos mais falar sobre virtudes. Se todo prazer virar uma ilicitude, por que vamos discutir sobre virtude? Mas não vamos mais precisar discutir. Então veja, porque a cafeína, estimulantes te prendem no ciclo. Então, as pessoas sempre me perguntam, né? Porque eu sou fitoterapeuta, né? Então, tira os estimulantes. A pessoa tem dificuldade. E a dificuldade, ela não é a simbiologia, porque tem a simbologia e a biologia. Ei, não adianta você estudar tudo sobre os seus símbolos, mas abandonar os seus comportamentos, as suas escolhas. Sim. Então Jesus saiu, foi pro deserto, toda hora saía, fazia jejum. Isso não era à toa. Então você tem que ajudar também, através das suas escolhas fisiológicas. Fazendo as quebras. Por isso se chama simbiologia. Sim. Só saber dos seus símbolos não vai resolver 100%. De jeito nenhum. Aliás, eu não conheço nada que resolva 100%. Mas você aprender que hoje nós temos estímulos sensoriais que não será possível você sair do ciclo que você está vivendo a todo momento por estímulos sensoriais. Uhum. Nós temos outros sensores. Então, deixa o esoterismo com X
que é o que está disponível a todos, ensinou pra gente que a gente tem 5 sentidos, ou sei lá, um 6º sentido. Mas não, né, gente? Tem mais de 20 já mapeado pela neurociência. Sim, exato. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque quando a gente vive e esquece que a virtude precisa ser procurada o tempo todo, porque os vícios eles se instalam sem a gente perceber, a gente não avança os horizontes de consciência. O que mais atrasa a gente para avanço do horizonte de consciência são os vícios. Mas que a gente se lembre. Jamais se esqueça que pode fazer parte de tomar uma taça de vinho com a sua esposa, que pode fazer parte de tomar um cafezinho com o seu colega, que pode fazer parte de fumar um charuto com o seu grupo de amigos, porque o problema não é o que você faz, mas o que você permite que façam com você. Você não tem que ter medo de ter um prazer ou outro na vida. Um prazer não é igual uma ilicitude. Não. Mas o hábito é. Sim. O problema não é tomar um vinho com a sua esposa, Claro. mas tomar o vinho todo dia Claro, passa a ser. Exatamente. Essa alavancagem do horizonte de consciência, né? Ricardo, maravilhoso. A Maravilhoso. gente podia ficar Tá aqui mais horas 10 horas, né? A gente tá conversando com vendo aqui. Mas como você falou ali, quando você fez aqui, tem um tempo limitado, né? Delimitação, né? Exatamente. Sensacional, a gente quer agradecer muito a sua presença, agradecer todo esse conteúdo maravilhoso que você veio transbordar aqui com a gente. E é isso, bora ser feliz, bora buscar nossas forças, né? É isso aí. Obrigado, Ricardo. eu A que- gente eu gosta que de agradeço. terminar assim. Obrigada. Eu que agradeço. A gente agradece A gente muito, agradece então é muito. bom que essa gratidão mútua e recíproca, ela transborda pro lado de lá. Vocês também, aliás, agradeçam todo dia, a gente falou no começo aos antepassados, a tudo, a isto aqui, e não esqueça, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque às vezes uma pessoa que você nem sabe, às vezes nem conhece, vai receber isso aqui, ouvindo essas palavras que ela precisava ouvir nesse exato momento. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Lembra de uma coisa. Você não tem nada. Você está tomando conta. Então, ouse acordar. Isso aí. A cura Ouça. começa no invisível. É isso aí. Sensacional. Então vamos terminar assim. Ouse acordar. A cura começa no invisível. Bora ser feliz e abraço pra Bora. todo mundo. Valeu, pessoal. Até a Eba, próxima. gratidão.